pessoal! Fala, pessoal! Estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast, o podcast do Robozinho do Multinível News. E hoje eu tenho a honra de receber um dos maiores corporativos da história desse multinível nacional. Um cara que, além de corporativo, ele tem também muita bagagem na rede. Ele foi profissional e ele pode te ensinar muito nesse podcast. Então nos acompanhe até o final. Já siga aí o Multinível News para ficar por dentro de tudo que acontece no nosso tão querido mercado marketing de relacionamento. E eu quero desejar boas-vindas ao Paulo Rocha, diretor Mercosul da Fuxion. E aí, seja bem-vindo, Paulão. Prazer estar com você aqui, né, pela primeira vez nesse podcast. E uma honra, vamos conversar muito, vamos destrinchar esse mercado maravilhoso que a gente ama tanto, né, 23 anos aí já. Na época que eu tinha cabelo ainda eu comecei, e aos poucos o multinível foi tirando o nosso cabelo, mas foi aumentando o nosso coração. Então isso é importante, né, e estou muito feliz de estar com você aqui hoje. Paulão, eu que agradeço, cara. Obrigado por ter aceito o convite, é uma honra de verdade pra gente estar aqui com você, principalmente pela sua experiência, pela sua bagagem, e eu tenho certeza que a nossa audiência vai aprender muito com esse cara, porque esse cara é um fenômeno. Ó, e aproveita, já siga também o Paulo Rocha aí nas redes sociais, o Instagram dele vai estar passando aí na sua tela, não deixe de acompanhar ele, porque além dele ser corporativo de uma empresa tão importante hoje, que está chegando no Brasil, trazendo muita coisa boa, ele também vai te ensinar muito sobre esse nosso mercado. Eu tenho certeza que você vai curtir muito o conteúdo dele por lá. E Paulão, pra gente começar, cara, fala pra gente aí quem que é o Paulo, conta um pouco da sua trajetória, da sua história, deixa o pessoal te conhecer ali. Maravilha! Bom, meu nome é Paulo Rocha, tenho 45 anos, né, sou casado, tenho 3 filhos e estou há 23 anos nesse mercado, né, como você acaba de comentar, Robozinho, já comecei no multinível como líder, né, meu primeiro negócio foi lá nos anos 2001 eu comecei minha trajetória em uma empresa americana, né, de cosméticos que se chamava Body Extreme, e depois, ela ficou mais conhecida depois pelo braço de telefonia VoIP que ela criou, que foi a Telextreme, não é Telexfree, tá, gente? É Telextreme, que é um braço da Body Extreme, que é uma empresa de cosméticos, e criou um braço de VoIP. E aí foi um sucesso tremendo, né? Porque era algo novo, novidade. Eles tinham um aparelhinho que vinha dos Estados Unidos, a gente enviava para casa das pessoas que compravam e podiam fazer ligações de internet. Funcionava mesmo? Cara, funcionava. A gente sempre falava que devido à internet nos anos 2000 não ser a de hoje, né, era aquela discada, era aquela da Velox ainda, né, pra quem é das antigas lembra. Eu lembro da Velox. Pois é. Foi um fenômeno na época. Então, assim, a internet não era boa, né, como é hoje. Então, falhava. Mas, assim, por que eu entrei nessa empresa? Eu comecei no multinível, eu tinha uma empresa de telemarketing, né, eu tinha várias atendentes, faziam chamadas e tal. Eu comecei porque, olha, isso vai ser legal pra mim. E tinha a parte de cosméticos também, que minha esposa gostava. Então, a gente começou assim. Porém, eu economizava assim, umas 70% das chamadas eu conseguia fazer com o aparelho. Legal. Né? Essa época, o interurbano a gente pagava por minuto. Era 50 centavos o minuto para fazer chamadas interurbanas. Era muito caro, né? Era caro pra caramba. Então, assim, foi uma solução para mim. Falei, isso pode servir para outras pessoas. E a gente começou, né? E aprendi o multinível aí. Tive um upline espanhol que me ensinou muita coisa. E a partir daí eu fui o primeiro líder dessa empresa no Brasil, atingi o nível de presidente, né? Hoje tem gente, até uns chamam os outros de presidente, que começou com a Telextreme, Body Extreme, né? E fui o primeiro presidente do Brasil, daí veio uma enxurrada de gente na minha rede, fizemos uma rede de 80 mil pessoas, algumas personalidades do bem e do mal no multinível. Fizeram parte da minha rede, a gente não tem controle, quem entra, né? Depois, ao longo dos anos, a gente ia conhecendo. Aí, gente que virou ícone nas pirâmides, fizeram parte da minha rede. Pessoas que viraram ícone do multinível. Também fizeram parte. Também fizeram parte da minha rede. E foi uma experiência maravilhosa, né? Porque abriram meus olhos, abriram meu coração para o multinível. Aprendi tudo aí. Pude ganhar bastante dinheiro, né? Como todo líder de multinível, o primeiro dinheiro que a gente ganha, praticamente a gente perde depois. A gente torra tudo, né? A gente não sabe ganhar dinheiro. A gente que é pobre, cara, ganha dinheiro a primeira vez, é terrível. Mas também pude aprender a lidar com isso, né? Para depois da minha seguinte jornada poder acumular bens, né? E ter uma vida tranquila, graças a Deus, por conta desse mercado. O multinível ele tem uma particularidade, Paulão. Você tocou num ponto bem interessante.
Porque o multinível, ele é um canal de vendas extremamente alavancado e ele acelera qualquer negócio. Exato. Né? Tanto que nós temos, eu posso dar exemplo do diretor da Polishop, o João Apolinário. Ele é o maior canal de vendas do Brasil, ele criou uma empresa de multinível porque ele sabe do potencial que tem o multinível. Exatamente. E quando aparecem produtos disruptivos, igual você falou da dificuldade do VoIP, da telefonia naquela época, existem empresas bem intencionadas e existem empresas mal intencionadas. Isso é qualquer negócio. Exato. Quando a gente fala de pessoas, tem gente do bem e tem gente do mal. Né? Naquela época, você já desconfiava que talvez uma Telex Free da vida, eu não sei como é que era a Telex Free, mas poderia ser uma fraude? O que você pensava sobre esse negócio? Ou não tinha como saber? Por exemplo, criptomoeda. Hoje a gente sabe que a maioria das empresas de cripto que tem multinível são pirâmides. Exato. Mas lá em 2018, 2019, ninguém conhecia, então a galera embarcou. Exato, né? exato. O que você pensava naquela época? Pois é, quando chegou a Telextreme no mercado em 2001, né, eu fui um dos primeiros aqui no Brasil, ela foi disruptiva, né? Nunca tinha tido negócio multinível de serviços, né? Ou que tinha tido, no momento até o que tinha tido antes, foram empresas pequenininhas, e ela explodiu, né? A gente tirou gente de grandes companhias, lideranças de grandes companhias da época, que vieram com redes inteiras migrando para o nosso negócio. Então isso, como você falou, abriu os olhos para empresas do bem e pessoas do bem e do mal também. Viram aí um nicho, uma grande oportunidade de usar o VoIP como as pessoas usaram a criptomoeda, porque a criptomoeda é algo legítimo, né? Mas as pessoas hoje usam a criptomoeda para criar instrumentos, para criar pirâmides com a criptomoeda. E à época, começaram a criar também pirâmides com o VoIP. Né? Viram que o VoIP teve uma grande aceitação, né? Da maneira correta que a Telextreme fazia. Automaticamente pegaram e aquilo e pegaram trouxeram... isso, dá para fazer o esqueminha com esse tal de VoIP, aí a gente promete o negócio, não precisa de cumprir. E aí vieram depois uma enxurrada de empresas, vieram umas 2, 3 também corretas, né? De VoIP, mas vieram umas 40 depois. Como a Telex, por exemplo. Como o Telex Free e outras mais de pirâmide que usavam o VoIP como isca para enganar, né? E criar pirâmide. Eu vou confessar uma coisa para você, Paulo. Eu tenho uma frustração pessoal, cara. Eu conheci o multinível em 2012, através da Monavi, numa apresentação de negócio. Você acredita que ninguém me convidou para Telex Free, cara? Olha aí eu fico pensando, será que essas pessoas, meus amigos, será que eles não viam potencial em mim não, cara? Porque eu via meus amigos vendendo carro para botar na Telex Free, vendendo casa, apartamento, arrancando dinheiro da poupança. Aí depois, quando o negócio deu ruim, eu falei, graças a Deus que ninguém me convidou. Porque era capaz de eu ter entrado naquela época. Porque realmente não dava para distinguir o que era um negócio idôneo e o que era um negócio fraudulento. Né? O dinheiro fácil, ele atrai, né, cara? Ele atrai. Que bom que você estava começando o multinível nessa época, porque hoje, fatalmente, iriam te convidar. E você ia ter experiência também para dizer não. Exatamente. Mas talvez naquele momento você não tivesse esse discernimento. E vai que você embarca numa furada dessa. Teve gente que ganha muito dinheiro, cara. Eu tenho gente que eu gosto e tal. Obviamente nos distanciamos, porque não dá pra, pela minha índole, não dá pra eu ser amigo de gente que eu sei que enganou um monte de outras pessoas e vive uma vida de rei. Eu não consigo conviver com essa pessoa, mas eu sei e que tá bem até hoje, né? Às custas de milhares de famílias que vendeu o carrinho que tinha, que era o sustento às vezes da família, pra estar ali. Né? Então, assim, deve ser duro dormir com esse peso na consciência, né, cara? Porque agora, é complicado. Porque uma coisa é você errar, saber que errou e corrigir, outra coisa é você errar e permanecer no erro, né? Sim, teve muita gente que embarcou, como você falou. Embarcou e sem saber, e depois que se deu conta, saiu fora, né? E foi procurar uma coisa séria, uma empresa séria para trabalhar, e se converteram em grandes líderes do mercado, e tá maravilhoso. Tem muitos desses que são meus amigos, esses sim dá para ser amigos, né? Mas a maioria não acontece assim. Eles sabem que estão errando, sabem que tá ganhando dinheiro ilícito, porque pirâmide é dinheiro ilícito, né? Você que tá querendo se auto-enganar, né? Não, amigão, você tá fazendo um crime, você tá cometendo um crime, tá? E essas pessoas saem de uma e vão pra outra, cara. Sim. E aí essa quebra, porque a justiça bloqueia e vai pra outra, e vai pra outra. Graças a Deus, de um ano pra cá,
tá cada vez mais difícil fazer pirâmide no Brasil. As pessoas, elas estão cada vez mais se conscientizando, né? E o nosso canal, nós somos também um canal de comunicação que a gente combate as pirâmides financeiras. Então, sempre que acontece alguma pirâmide que está ali lesando as pessoas, ou que talvez venha a lesar, a gente está sempre denunciando por lá e vamos aprendendo também ao longo do tempo, né, Paulo? Exato. A gente não pode, por exemplo, fechar os olhos para negócios disruptivos e caracterizar tudo como pirâmide, porque talvez o modelo multinível entre um negócio que é novo, por exemplo, existem empresas de serviços que eram vistas como pirâmide e está aí há 3, 4 anos oferecendo serviços, né? Como a iGreen, por exemplo. Sim, né? Muita gente empresa legítima. Legítima, né? Mas a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Mas, Exato. Paulão, nessa sua jornada como líder, o que você mais aprendeu assim, em relação ao multinível que você poderia compartilhar agora para um líder que está aqui nos acompanhando, nos assistindo? O que você poderia trazer de ensinamento, de aprendizado para essa pessoa? Cara, tanta coisa que a gente viveu, né, nesses 20 anos, né, Robozinho? Cara, primeira coisa, amigão, primeiro dinheiro que você ganhar, não se emocione. Não se emocione, tá? Primeira coisa, resiliência, né? Porque não existe você construir um grande negócio em um ano, né? A não ser que seja pirâmide, você está arriscando a ser preso, a perder seus amigos, sua família. Então não embarque nessa, né? E mesmo assim, mesmo em pirâmide, um em cada 1000 que ganham, tá? Agora, se você quer construir um negócio sério e se aposentar numa companhia, você vai ter que ficar nessa companhia 5, 10, 20 anos, né? E você vai começar a ganhar dinheiro graúdo, se você tiver muita sorte e trabalho consistente, do segundo ano para frente, né? A hora que chegar esse segundo ano ou terceiro ano, você começar a ganhar dinheiro de verdade, segura a onda, segura a onda. Eu me emocionei, como eu falei lá no início, e o meu primeiro dinheiro, cara, comprei carro que eu não precisava, me hospedava em hotéis que eu não precisava, né? Dava dinheiro, bancava coisas que eu não precisava bancar. E a gente não sabe, né? Às vezes tem altos e baixos, tem temporada. Veio a pandemia, para algumas empresas foi bom, para outras foi ruim. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? O mercado, ele às vezes oscila, né? E tem baixa, a gente viu grandes companhias, até brasileiras, abaixo, agora estão voltando a crescer de novo, né? Então a gente tem que... O mercado é assim, não só no multinível, em geral. Então a gente não sabe o futuro. Guarda o dinheiro, né? Se você está ganhando 30 mil por mês, queridão, tem um padrão de vida de 20, de 15 e vai guardando, né? Hoje, na minha época, 20, 30 anos atrás, era muito importante, talvez até, você ter um carrão, mostrar um carrão. Mas as pessoas hoje, elas são mais, essa nova geração, ela é mais consciente. Sim. Ela não tá dando bola mais para essas coisas. As pessoas hoje estão dando mais importância à qualidade de vida, a viagens, né? E, por exemplo, os líderes da empresa hoje que eu trabalho com muito orgulho, depois a gente vai falar disso, da Fuxion, é proibido postar carro. Nós temos lideranças que ganham 150 mil dólares por mês, Robozinho. Você não sabe qual carro eu não o cara sei tem. o carro que o cara tem. Legal. Ninguém sabe, isso, cara. Por quê? Porque esses não são os valores que a empresa direciona, que os líderes pregam. E os valores lá são outros, né? E nós, na Fuxion, já detectamos que não precisa postar um Camaro amarelo, nem uma Lamborghini vermelha. Não precisa, né? Você precisa fazer com que as pessoas queiram ter a vida que você tem, né? A qualidade de vida que você tem, serem felizes como você é. Usar os produtos que você usa. Usar os produtos que você usa. Às vezes você ter uma Lamborghini vermelha, você não transmite felicidade, você não transmite sucesso, né? As pessoas querem ser felizes, mais do que ter uma Lamborghini vermelha. Então segura a onda, primeira dica, primeiro dinheiro que você ganha, segura a onda e segue crescendo, vai vivendo um padrão de vida sempre um pouquinho menor do que você ganha. Eu vi na Rinode, posso falar da Rinode, que é uma empresa que eu amo, adoro, e vi muita gente ganhando muito dinheiro na Rinode, e às vezes eu era o diretor de Peru, de Chile, né? E a gente teve muitos líderes ganhando muito dinheiro no Peru, e às vezes me dava dó. A pessoa ganhava o bônus carro, né? E a gente dava lá um 20 mil dólares de entrada, ele tinha uma prestação de $1.000 por mês, né? Para pagar a Land Rover lá do Imperial. E aí, em vez de comprar a Land Rover era o carro referência. Sim. A pessoa vai e me comprava, cara, uma Mercedes-Benz
4 vezes o valor do prêmio referência. A parcela, em vez de $1.000, era $5.000, né? E, porra, a Inodê bancava $1.000. Tá ótimo, cara. Você andava de Jeep Compass, você vai andar de Land Rover agora, tá ótimo. Não, mas ela quer saltar do Jeep Compass pra Mercedes mais top, um motor tal que ele nunca vai conseguir usar aquele motor e se endividar com $5.000. Não, Paulo, mas eu tô ganhando $30.000 por mês, dá pra eu pagar $5.000. Eu tentei de tudo, mas não deu, né? Ela comprou aquele carro. E, cara, não faça isso. Não faça isso. Não é mais preciso fazer essas loucuras. Tá? Isso eu acho que é o mais relevante, porque a partir daí você vai construindo todo o seu futuro. Se você que já começa a construir com essa mentalidade, cara, você vai se perder no meio do caminho, você nem vai terminar a sua jornada. E conversar com gente de sucesso igual o Paulo, a frequência é outra, né? Aqui ele já está sugerindo que você vai ganhar muito dinheiro no multinível. E realmente eu posso validar isso de todas as formas inimagináveis, porque nós aqui do Multinível News já contamos diversas histórias de sucesso. E uma das coisas que eu valido que é fundamental para se ter sucesso nesse negócio é se conectar com pessoas boas, estar em uma empresa que seja disruptiva, que tenha produtos excelentes e um poderoso plano de marketing e também, claro, não desistir. Porque como o Paulo falou muito bem, em 2 anos a sua vida muda se você fizer o que precisa ser feito, né, Paulo? Exatamente. Se fizer. E eu tô entrando nesse assunto por quê? Porque daqui a pouquinho a gente vai falar da Fuxion. É uma empresa que tem produtos incríveis, tem um plano poderosíssimo e, claro, tem pessoas gabaritadas no nosso mercado. Então continue nos acompanhando aqui, fica até o final, porque nós queremos trazer para você novidades em primeiríssima mão da Fuxion aqui no Multinível News. Então já siga aí o Paulo, o Instagram dele tá passando aí agora de novo aqui na sua tela, acompanhe ele aí, acompanhe também o Multinível News e continue atento aqui em todas as novidades. Paulão, antes da gente entrar na Fuxion, eu tenho mais algumas curiosidades aqui, cara, eu tava doido para te perguntar isso. Como é que foi a sua experiência com a Up Essência na época em que você estava lá como corporativo? Fala um pouquinho pra gente. Pois é, foi bacana, cara, foi bacana. A Up foi minha primeira empresa como corporativo, né? Daí eu fiquei aí 6 anos na Body Extreme, Telextreme, depois eu fiquei mais 5 anos numa empresa chinesa, Winalight, que eu fui top líder latino também. Depois de 11 anos no multinível, eu recebi o convite da Up Essência eles tinham um projeto meio longevo ainda de expandir as fronteiras do Brasil, né? Da expansão internacional. E como eu tinha feito redes na América Latina inteira, já frequentava os países latinos, né? Já com minhas organizações, me chamaram, né? Fizeram um convite para ser corporativo com o objetivo de abrir países para eles. Só que eu cheguei na Up, isso foi 2012 para 13, e vi uma empresa crescendo, né, com boas lideranças, com um produto maravilhoso, mas muito desestruturada, muito desorganizada, né? E eu falei com o presidente, falei, cara, primeiro, parabéns pelo que você construiu, né? Que grande negócio, o negócio tá bem, tá voando. A Up foi a primeira empresa a faturar 1 milhão, aliás, a ter 1 milhão de cadastros no multinível, não foi? Foi, eles fizeram um trabalho maravilhoso, mas desorganizado, tá? Então cheguei, eu vi uma empresa extremamente desorganizada, falei, cara, você vai precisar de pelo menos 1 ano para organizar a casa aqui pra gente ir pra fora, porque senão a gente vai ficar patirando lá fora, né? Não adianta eu ter uma filial lá se a matriz tá uma bagunça, né? Então a gente organizou um pouco a casa, né? Eles contrataram também outros executivos mais da área de gestão, né? Até a minha sugestão e assim foi organizando a casa. E aí, 1 ano e meio depois, a gente foi para o Peru. Então, eu fui para lá, né? Fizemos a abertura do Peru em 2015, né? Ficamos quase 2 anos ali, 2013 a 2015, arrumando a casa no Brasil. 2015 a gente abriu o Peru. Foi um sucesso tremendo, né? Foi a primeira empresa brasileira a ir para o Peru e depois todas escolheram o Peru primeiro para começar, né? Isso foi em base a um estudo que eu fiz, né? Porque eu já tinha redes nesses países todos e detectei que o Peru é o melhor mercado para você abrir uma expansão. Por quê? Pela situação geográfica do país, ele tá fronteira lá em cima com Colômbia, que é um grande país para multinível, com Equador, com Bolívia do lado de cá, tá perto do Brasil, Chile, né? Então tem várias fronteiras que são interessantes
E não é um país muito pequenininho, não adianta você abrir um negócio, experimentar no Paraguai, porque é muito pequenininho, tem mercado. É um país que tem uma grande cultura de venda direta, de multinível, e é um país mediano, mercado mediano, não é um país tão grande como Colômbia, como o México também. Se você não tem experiência de expansão internacional, você começa no México, é mais difícil. Ou seja, é uma boa porta de entrada, né? Uma ótima porta de entrada. Experiência. Então nós começamos no Peru, em base a essas premissas, e foi muito bom, né? Fiquei lá 1 ano e meio, daí foi muito bom, a gente foi para a Colômbia, fui abrir a Colômbia, fiquei 1 ano na Colômbia, e depois de 5 anos na UP, né, que eu fiquei 2 anos no Brasil, depois mais 1 ano e meio no Peru, mais 1 ano na Colômbia, recebi o convite da Rinodê, né? Deixei os 2 mercados para UP estruturados, Peru e Colômbia, e ao final aí de 2000, comecei Peru 2015 com a UP, 17, o Peru já vendia mais que o Brasil. Aí começou a degringolar muito o Brasil nessa época. E já estava ali empatando. Chegou um mês que a gente vendeu mais que o Brasil no Peru, pra você ter uma ideia. Porque foi uma queda livre aqui, né? E eu estando na Colômbia com a UP, o mercado lá estava começando a decolar também, recebi uma ligação do meu querido amigo, maravilhoso Eduardo Fraia. Grande Edu. Grande Edu Fraia. Edu, que tá sempre nos acompanhando, a gente Ele tá é fera. sempre junto aí. Um abração, Paulinho, Edu. e aí, cara, como é que você tá conhecendo a Dona Monavi, cara? Porque eu tive lá nos Estados Unidos com o Marcelo Seraquides, querido Seraquides, me levou lá para conhecer os donos da Monavi, até cadastrei, mas não avancei muito, né? Mas aí pude depois, voltei ao Brasil, fui conhecer o Eduardo Fraia, o Maurício Patrocínio, e tive uma química muito legal com o Fraia, desde aí, né? E aí ele me ligou, ele sabia todo o meu trabalho, né, na UP, e me chamou para vir para a Rinodê. Eu tava na Colômbia, morando lá. E aí, como é que eu não vou aceitar um convite da Rinodê, né, cara? A maior empresa de multinível da América do Sul, explodindo no Brasil, né, com todo o histórico, e principalmente pelo Edu Fraia, que é um cara que eu respeito demais. E aí vim para São Paulo, conversamos, alinhamos algumas coisas, e me convidaram para voltar para o Peru, para assumir como diretor-geral da operação do Peru. Né? E lá eu fui muito feliz, cara. Foram depois mais 5 anos no Peru, praticamente com a Rinodê, né? E a operação foi a maior operação da Rinodê fora do Brasil, na minha gestão, né? Fizemos lá 7 imperiais no Peru, foi uma loucura. Caramba. E as empresas locais lá não entendiam nada, como que esses brasileiros chegaram aqui, explodiram. Tá arrebentando tudo, arrebentaram geral, e foi bom para mim, porque eu pude também ter uma divulgação do meu nome lá no país, né, como executivo. E depois me deram o Chile, né, também fui ser diretor do Chile, né, fizemos um ótimo trabalho, foi o maior lançamento de país da história, o Chile, primeira semana aí, 30 mil cadastros, uma loucura, nós fizemos no Chile também. E daí, cara, eu resolvi voltar para o Brasil, foi uma decisão pessoal minha esposa ficou grávida da minha primeira menina, né, depois de 2 meninos, e pelas questões culturais do país e tal, nós achamos melhor, eu e minha esposa, voltar para o Brasil, criar ela aqui, né? Já tinha o meu maiorzinho. E eu avisei, né? Informei para a Rinodê, olha, tem uma decisão que tem que informar para vocês, a partir de 2023, eu quero voltar para o Brasil. E tô avisando com 6 meses de antecedência, isso era 2022. E para que vocês possam, né, colocar alguém no meu lugar, né, cuidar das operações de Peru, de Chile, e é uma adesão. E aí, falou, Paulo, dá para você trabalhar no Brasil com a gente? Falei, dá, claro, eu adoro trabalhar aqui, mas eu não quero que vocês se comprometam em arrumar cargo para mim, né, é uma adesão pessoal. Eu sou o diretor do Peru e do Chile, mas eles arrumaram um cargo para mim no Brasil, cara. E eu vim para o Brasil, né, como diretor de relacionamento, de vendas e relacionamento, diretamente reportando o Edu Fraia, né, grande amigo e grande mentor, e foi muito legal. Foi 1 ano nessa nova função, viajei os países todos, eu era diretor latino, né, de relacionamento e vendas, e aí nesse 1 ano vieram muitas coisas à minha mente, né, o momento da Rinodê também não era muito favorável, né? Uma situação de queda e muitos executivos saindo. E eu via que talvez meu salário era um dos maiores da empresa à época. E, cara, eu tava vendo muitas pessoas fazendo funções parecidas, né? Inclusive os sócios, né? O Sandro, ele não consegue, né? Ele faz a função do Eduardo, da minha, né?
Então, assim, tinha o Sandro, tinha o Edu, tinha eu, tinha a Cristiane, né, que são pessoas que eu adoro, todos eles, pessoas maravilhosas. E a empresa estava num momento difícil e graças a Deus está melhorando, está voltando a decolar, ser a Rinode que sempre foi, né? E eu falei, cara, acho que não precisa, né? É muita gente. E eu, até então, eu rechaçava qualquer proposta que chegava para mim. Graças a Deus sempre chegou. Mas eu não olhava. E aí chegou uma muito boa, cara. Chegou uma muito boa de uma empresa que eu já conhecia, empresa peruana, morei no Peru, né? E já está em 15 países, agora abriram mais 6 na Europa, já está em 21, eram 15 até semana passada com o Brasil. Então, uma empresa que eu tenho um respeito muito grande, um carinho muito grande pelos fundadores, que os conheci no Peru, né? E tinha essa situação da Rinode, com essa proposta que eu via que podia se tornar uma das maiores companhias de multinível da América Latina, na minha gestão, com total autonomia. E aí, cara, eu coloquei tudo na balança e informei a Rinode no final do ano passado, que eu tava de saída, né? Agradeci, foi um chororô enorme. E da minha parte, né? Porque eu adoro todos eles, sem exceção, né? É uma empresa que tem um coração muito, muito bonito, muito grande. E a liderança também tem um carinho muito grande por todos eles. E tomei essa decisão, né? Foi uma decisão que eu tomei depois de um ano de volta ao Brasil, na Rinode, e saí para assumir a Fuxion Biotech, né? Fantástico, no fim do ano passado. Paulo, que trajetória incrível, cara. Eu fico imaginando a experiência maravilhosa que você teve, porque você pegou basicamente duas empresas importantíssimas para o nosso mercado. A UP, que foi uma empresa que decolou, ela trouxe essa possibilidade do perfume ser um produto estrela, pois né, cara. Dentro do mercado brasileiro, e os cosméticos também, e a Rinode, que é a locomotiva do mercado brasileiro e acabou formando aí vários milionários, e você tem a sua parcela de comprometimento, né, de sucesso dentro do grande sucesso que foi tudo isso. Cara, parabéns pela sua trajetória e mais uma vez, obrigado por ter aceito um convite, estou aprendendo muito aqui com você e vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Paulão, sobre a Fuxion, fala um pouquinho mais sobre como é que foi o início do seu ingresso nessa empresa. Eu vou te perguntar depois sobre as novidades que vem por aí, que eu já tô sabendo de algumas, e a nossa audiência eu tenho certeza que vai adorar também, mas como é que foi no início, cara? Trazer uma empresa internacional, assumir esse cargo tão importante que você tem hoje como diretor Mercosul, conta um pouquinho sobre isso pra gente. Então, Robozinho, não foi uma decisão difícil, não foi uma decisão fácil, né? Depois de 6 anos de Rinode, sendo parte ali da família Rinode, mas isso em novembro do ano passado, né? Já conhecia os donos da Fuxion, né? Sei que são pessoas muito decentes. Álvaro Zúñiga, né? O presidente, fundador da Fuxion. Seu irmão, Rafael Zúñiga, que é o CFO. E que são pessoas muito respeitadas no Peru, são empresários, né? Tem várias empresas, são pessoas muito conhecidas, com patrimônio invejável, que pessoas começaram de baixo, né? Eu dou muito valor a pessoas que começam de baixo e chegam a construir o que eles construíram. E já nos seguíamos em LinkedIn, já tivemos em eventos relacionados ao multinível juntos, né? E teve uma boa química nessas poucas vezes que nos encontramos. E em novembro ele me manda uma mensagem, fala: Paulo, eu queria conversar com você e me dar algumas ideias, algumas dicas. Estamos entrando no Brasil e vamos com tudo. Ela já estava no Brasil ou ela te procurou com a intenção de startar, ou já estava em andamento? Ela já estava com pré-marketing, vamos dizer, né? Uhum. Já tinha um pessoalzinho fazendo um trabalho, já tinham lançado 3 produtos aqui, né, em fase de testes e tal, já tinha um movimentozinho de pré-marketing, né? E aí ele me ligou falando que estava vindo com tudo para cá e que sabe de toda a minha experiência, todo o meu sucesso no Peru, em outros países aqui também, e que ele sabe que o Brasil é um país muito complexo, com leis regulatórias por conta de Anvisa, né, leis tributárias, né, que cada estado tem um ICMS diferente. Isso para ele era uma loucura, mas como que pode? São 27 estados, 27 impostos, no Peru um imposto só, na Colômbia também. Falei, não, bem-vindo ao Brasil. Welcome to Brasil. Exatamente. Então, ele queria ter algumas informações, e eu com o maior prazer, né, a gente
A gente não tem esse negócio que se blindar, que ninguém pode ter informação. Obviamente, são algumas informações estratégicas, que eu represento uma empresa, nunca vou passar. Mas informações gerais de mercado, por que não ajudar um amigo, né? Claro. Eu prefiro ter várias empresas sérias no mercado, que são Dando irmãs, certo, que são né? que Sim. cooperam entre si, do que ter o inimigo onde você não sabe nada que ele está fazendo, né? Então eu sempre ajudei todo mundo. E nisso eu comecei a dar um monte de dicas para eles, né? E aí, depois que a gente conversou muito sobre as questões tributárias, questões regulatórias, questões de envio, de importação, exportação, ele me ligou de uma outra vez e falou: Paulo, sabe o que, cara, eu tô com um negócio aqui, eu vou precisar que você venha pro Peru. Como, cara? Eu não posso, né? Com o maior prazer eu tô te dando algumas dicas aqui, mas eu tenho minha agenda corporativa aqui, eu trabalho na Rinode, eu não posso ir aí. E aí, cara, aconteceu de ter que ir pro Peru para um evento, porque eu era diretor de relacionamento da empresa, e fui, né, pela Rinode, e almocei com eles lá. Falou: o dia que eu for, a gente senta e almoça. Mas eu não posso aceitar um convite seu para ir, você me paga a passagem, paga tudo, não é nem esse o problema, mas eu não tenho tempo, eu tenho que minha agenda com a Rinode. E dentro dessa agenda da Rinode, eu almocei com eles lá um dia, 3 semanas depois, coincidentemente eu fui para lá e almocei com eles, e eles simplesmente falaram: cara, obrigado pelas dicas que você me deu, mas a gente quer ter você à frente da operação do Brasil, não dá mais, não tem outra pessoa, é você, já procuramos outra pessoa, não encontramos, tem que ser você. E aí, como a gente diz aqui no popular, colocaram o pau na mesa, né? E aí, falei: caramba, cara, eu já admiro vocês, já gosto de vocês, já sou usuário do produto de vocês, né? Sou viciado nesse produto de vocês, é maravilhoso, isso transformou a vida da minha mulher, que tinha certo. Intestino preso, e deixa eu pensar um pouco, né? Pensei uma semana e informei a Rinode, né? Eu tinha alguns outros projetos pessoais à época, eu tenho uma franquia de escola de oratória, eu tenho uma pousada de campo, um hotel de campo, né? E a Rinode me consumia demais, eu não tinha tempo de dedicar para esses negócios que eu tinha, né? E eu já estava pensando em deixar a Rinode para me dedicar a esse negócio. Aí me vem essa proposta, falei: eu vou ficar com menos tempo ainda agora. Mas enfim, pensei, refleti, aceitei a proposta e começamos em dezembro de 2023, né? Preparando todo o terreno para em maio a gente lançar mais alguns produtos, né? E Brasil você sabe como é bem complexo tudo. Sim. Né? A gente está um ano aí com questões de fábrica, de Anvisa, mas graças a Deus já está tudo pronto. Tá bem encaminhado, né? E é o Grand Opening, né? Eu tenho falado que a gente está já passou o pré-marketing, não é mais pré-marketing, a gente está em soft opening. Já temos agora 5 produtos, né? Pagamento de comissões já fluido, semanal, plano de compensações adaptado, manuais, kit, já tem tudo no Brasil, mas com a limitação de 5 produtos. E agora vem a grande bomba, né, que será o lançamento de muitos produtos agora em dezembro. E eu tenho uma curiosidade, Paulão, porque recentemente eu anunciei grandes líderes renomados que fizeram história em Rinode, em Doterra, que anunciaram que agora fazem parte da Fuxion. E a gente sabe, eu também já experimentei, inclusive agradeço mais uma vez, naquela ocasião você me mandou os produtos da empresa. Gente, é incrível, incrível, incrível mesmo. Além de ser saboroso, é um produto que vai fazer muito bem para o seu bem-estar e para a sua saúde. Mas são apenas 5 produtos no Brasil. Isso. Como é que explica esse grande sucesso que já é a Fuxion aqui no Brasil com apenas 5 produtos, Paulão? O que você me diz sobre isso? Robozinho, assim, até me falavam, mas Paulo, como que você vai conseguir fazer nesse soft opening o negócio girar com 5 produtos? Mas é que eu conheço produtos da Fuxion, não são 5 perfumes, não são 5 sabores de shake, né? São 5 produtos que transformam a vida das pessoas, né? Quantos milhões de Red Bull vende por dia no Brasil? Nós temos o energético natural, te dá o mesmo ou melhor efeito que um Red Bull, tá? E 100% natural. Não faz mal para a saúde. Não faz mal. A Fuxion, ela tem uma tecnologia própria de liofilização de ervas, de frutas, de verduras,
né? E sem que esses produtos prensados a frio, sem que se perca as funcionalidades dessas ervas, dessas frutas. Então são frutas, verduras, ervas liofilizadas em pó, né? Liofilizadas a frio, onde as propriedades estão ali 99,9 delas. Você mistura na água e toma. Então nós temos um energético que tem tudo isso de maneira natural, sem nada sintético, 100% natural. E o resultado é impressionante. Você toma um Vita Extra T, né, e vai treinar, por exemplo, você fica pilhado. Você vai trabalhar de manhã, toma um Vita Extra T, seu dia transforma. Eu não consigo ficar sem um Vita Extra T. Já não conseguia antes de trabalhar na Fuxion, porque eu já conhecia os produtos da Fuxion no Peru e fiquei maravilhado. Né? Por isso que foi mais fácil aceitar a proposta, porque eu já acreditava no produto. Então, a gente já tem um Vita Extra T, tem um No Carb T, que é um chazinho de maçã com canela e outras ervas ali misturadas, que você, ao tomar isso após as refeições, ajuda a evitar o acúmulo excessivo de carboidratos no seu organismo, tá? Ele vai depurar esse acúmulo de carboidratos. Então, assim, quem não quer eliminar carboidrato excessivo? Quem não quer um energético natural? Todo mundo quer e é saborosíssimo. Além, hoje já temos o Termo T3, que é o termogênico, e o Elixir, né, que é o nossa bomba de antioxidantes, né, com resveratrol, patenteado inclusive. Enfim, muitos dos nossos produtos têm substâncias que são patenteadas e isso faz a diferença, né, no nosso mercado. E agora, os principais produtos que são estrelas no mundo inteiro, produtos que estão fazendo pessoas ganhar $100 mil no Peru, $150 mil na Colômbia, no Equador, né? Esses produtos estão chegando no Brasil. Eu não estou falando $100 mil por ano não, tá, gente? Estou falando que tem colombianos, peruanos, equatorianos ganhando $100 mil por mês neste negócio, com estes produtos que estão chegando ao Brasil agora em dezembro. Então você está me dizendo que os produtos que estão no Brasil até esse momento não são os principais da Fuxion? Eu tenho dos 5 que eu tenho, digamos, 2 que são considerados estrelas. E agora dos 9 que chegam, tem mais 5 que são considerados estrelas. Aí, meu amigo, se prepara. E o que um líder precisa fazer se ele quiser conhecer um pouquinho mais a Fuxion? Você acha que ele deveria começar pelo produto, já ir numa apresentação de negócio direto, te procurar no Instagram? O que ele precisa fazer? Cara, eu acho que a primeira coisa é conhecer os produtos, né? Porque ele vai ter que usar, vai ter que se apaixonar pelos produtos para depois recomendar. É a premissa básica do multinível, né? E se ele se identificar com esse produto, porque eu estou indo pelo plano de marketing, o plano é muito bom, meu, se você não está apaixonada pelo produto, pode ser o melhor plano de compensações do mundo, porque o nosso é um dos melhores que existe no planeta, tá? Mas primeiro vem o produto, conheça os produtos, né? Entenda como funcionam esses produtos, como eles transformam a vida das pessoas, e você se identificou, investiga o plano, aí você vai se deliciar. Com o plano de compensações, o plano de viagens, de recompensas, são 3 viagens por ano, onde você pode se requalificar com tudo pago, destinos maravilhosos. É muito gostoso ser parte da Fuxion, cara. Tem algumas coisas que diferenciam a Fuxion que eu queria depois te comentar, porque comenta agora. Algo extraordinário, cara. Aonde eu entendi que eu estava no lugar certo, Robozinho, eu fui convidado logo que eu entrei em dezembro, em janeiro teve o Leadership Retreat. Esse evento é um evento que acontece a cada 6 meses para todo mundo que bate Líder X pela primeira vez. Líder X, para vocês entenderem, é mais ou menos como um diamante das empresas brasileiras. É alguém que está ganhando ali $2 mil. Isso, exatamente. R$10 mil por mês, né? $2 mil por mês, exato. Apesar que a gente paga por semana, $500 por semana, algo assim. E tem gente que bate Líder X em 4 meses, tem gente que bate 1 ano, né? Então a cada 6 meses tem. Porque se você se qualificar no primeiro semestre, você já vai... essa qualificação desse evento de janeiro que eu fui, era de junho a novembro. As pessoas que bateram Líder X aí foram para Panamá. Sempre é no Panamá, na cidade do Panamá, pela questão logística. Tá, né? No centro da América do Sul. No centro da América do Sul, América Latina, então... Então é um hub ali, né? Então sempre é no Panamá, no Hotel Sheraton, sempre no Hotel Sheraton,
onde você vai com tudo pago para receber a sua primeira capacitação, primeiro treinamento de liderança. Não, peraí. Essa é uma convenção, é como se fosse uma convenção. É um evento de treinamento e capacitação. Exatamente. Mas ali não tem reconhecimento. A empresa paga? Paga tudo. Ela paga passagem, hotel do líder? Passagem, hotel, tudo incluído. Isso é incrível, cara. Tudo Muito incluído. Porque na maioria das empresas, o líder, quando há uma convenção, ele paga o ingresso, ele paga o seu transporte, ele paga a sua hospedagem. Isso é um grande diferencial, esse tratamento, é legal. Um grande diferencial, cara. E assim, e líder X não é um grande nível. Né? É um nível intermediário ali. A pessoa já ganha a primeira viagem e lá ele vai estar, robozinho, com os caras que ganham $100 mil, $130 mil por mês. Né? Aprendendo sobre como cuidar do dinheiro, que eu falei lá, você falou, o que você orienta para quem está começando o multinível? Primeira coisa, cara, é cuidar do dinheiro, porque senão enfia os pés pelas mãos, né? E eles ensinam isso, tem todo um cronograma de 3 dias de treinamento com o corporativo, mas principalmente com a alta liderança da companhia, onde 80% das pessoas que vão no Leadership Retreat no Panamá, são líder X, se convertem diamantes nos próximos 2 anos. É impressionante. E o diamante na $10 mil. São $10 mil por semana. Por mês de ganhos. $10 mil por mês. É como se fosse um triplo no mercado. Exatamente, é como se fosse um triplo diamante em empresas brasileiras. No intermediário ali. Exatamente. Forte, muito forte. Então, assim, é praticamente fatal você ir ao Leadership Retreat e se tornar um diamante, não é? E com tudo pago. Aí quando você bate diamante, você ganha outra viagem, é uma loucura. Fantástico. Então, o que eu queria falar principal, quando eu fui nesse evento, lá no Panamá, eu vi uma irmandade, cara, que eu queria entender melhor, porque, cara, nas entrelinhas do multinível... Os crosslines, eles geralmente se atacam e, infelizmente, o Brasil tem uma cultura do aliciamento, né? Demais, mas isso cara. tem parado. Eu percebo que algumas empresas têm colocado pulso firme em relação a isso. Mas tem uma harmonia, né? Exato. Igual você é estava uma dizendo. harmonia que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Como se todo mundo fosse downline de todo mundo, cara. E eu perguntava, cara, você tá subindo nas costas dele aí, esse é seu irmão? Isso aqui é meu crossline, mas eu amo ele, tem 8 anos que a gente faz esse negócio juntos e tal. Então é uma irmandade. E por quê? Tem um motivo. Porque a Fuxion só tem uma linha, cara. Só existe uma linha. Eles não quiseram, não, por segurança, por melindre, vamos abrir várias linhas ligadas à empresa, porque eles confiam tanto na liderança que eles têm uma linha, que é o Luca Meloni. Um abraço para ele, um cara sensacional. Ele é o número 1 fora da curva, número 1, né? Peruano. E dele vem ele já tem um Global Ambassador como ele no Equador, que é o Edson Ortiz, que inclusive é o patrocinador do Kensky, né, aqui no Brasil. E aí ele tem o Ricardo, que é Black Diamond, que tem uma rede muito grande aqui no Brasil, patrocinador do Ricardo Castilho. Forte abraço, Ricardo Castilho. Grande Ricardo, cara sensacional, Black Diamond, que tem o José Antônio Lino aqui no Brasil. Então tudo vem do Luca Meloni. Então, cara, e o Luca é um cara super ético, super correto, super coerente, principalmente. O que mais falta no multinível é coerência, né, cara? Ele é muito coerente. Então, assim, ele não aceita, ele é o primeiro a denunciar qualquer coisa errada. Não precisa nem de chegar no compliance, cara. Se ele percebe, ele denuncia. E assim ele foi criando, ao longo dos anos, essa cultura e essa irmandade. E é um ambiente muito agradável, cara. Todo mundo ama. Por isso que as pessoas levam pessoas de outras empresas para outras. Ninguém consegue tirar ninguém da Fuxion, cara. Você que está aí em outro país, quer levar uma rede grande da Fuxion para você não vai conseguir. Você vai poder conseguir talvez de outras empresas. Da Fuxion ninguém sai, porque o ambiente é muito agradável. Isso me fez apaixonar de vez pela empresa quando eu fui nesse evento no Panamá. E decidi que eu estava no lugar certo, né? E pronto para construir um negócio gigantesco. Agora que estão chegando os produtos, as pessoas certas vão aos poucos se somando. Não temos pressa. Obviamente que a gente quer que cresça na maior velocidade possível, mas não vamos fazer loucura, como algumas empresas vieram do estrangeiro aqui, dando BDA, dando dinheiro, né? Não vale a pena crescer a qualquer custo, né, Paulo? Não vale a pena, cara. Esse pessoal todo que pegou dinheiro, a gente sabe qual que é a empresa aí que saiu dando dinheiro pra todo mundo. O pessoal já tá tudo saindo depois de 6 meses, cara. Acabou a teta, vai embora. Não constrói nada, veio pelo dinheiro, né? E acabou 6 meses, não entregou. A empresa tira o bônus ali, né? O acordinho,
cara vai embora. E a empresa fica sem a liderança. Então o negócio tem que ser construído organicamente, cara. É assim que eu vou construir, não tem problema. Se demorar 1 ano mais, 2 anos mais, nós vamos construir organicamente, porque a gente não está pensando em 3 anos, a gente está pensando nos próximos 30 anos. E só se constrói um negócio de décadas se ele é construído de maneira orgânica e não com esqueminha daqui, cria uma linha para cá, dá $30 mil para esse, uma mensalidade para esse. Não constrói grandes negócios multinível dessa maneira, né? Perfeito, Paulo. E sobre os produtos que serão lançados agora em dezembro, o que a gente pode esperar desses lançamentos? Já sei que muitos são estrelas, né? Produtos top de linhas. Sim. Mas fala um pouquinho sobre o que está por vir aí. Cara, a gente está trazendo Prunix, que é o principal produto da companhia, né? As pessoas que têm constipação, intestino preso, nada resolve, tem que tomar remédios, laxante, não pode sair de casa, né? O Prunix, ele resolve de maneira natural esse problema, né? Não ao ponto de você tomar e não poder sair de casa, como os laxantes fazem, né? E o laxante traz uma série de outras complicações, né, para a saúde, química. O nosso laxante natural, né? Você vai poder resolver o seu problema com saúde, sem ter desespero de ir para o banheiro correndo. Ele vai regular a sua flora intestinal de uma maneira e você vai acabar com o seu problema de intestino preso, né? Eu garanto para você mulher, as mulheres, 70% das mulheres têm algum tipo de problema de intestino preso, tá? Você que é mulher que tem problema de intestino preso, seus problemas acabaram. Eu tô garantindo para você. Está chegando o Prunix e vocês vão poder conhecer. Além do Prunix, está chegando Built-in, que é o nosso produto de colágeno, né? Um colágeno diferenciado, que traz um resultado impressionante para a pele com uso contínuo. Tá chegando o Passion, que ele ajuda no desempenho sexual de maneira natural com os ingredientes que tem ali. A maioria dos meus amigos não precisam disso. É o que eles dizem. Tá. Vamos ver se eles vão... A primeira vez que eles comprarem e usarem, eles vão querer sempre. E de maneira natural. Mesmo, todo mundo vai querer comprar, ainda mais pra ele. É incrível, cara. É incrível o produto. Passion, né? O nome é sugestivo, Passion. E vem 9 produtos, né? Eu dei um spoiler pra você aqui de 3, mas dos 9 que vem, 5 são dos mais vendidos no mundo inteiro, tá? E é importante salientar, a Fuxion tá crescendo demais na Espanha, nos Estados Unidos, agora abriu Portugal, né? Você que é brasileiro vai poder fazer rede em Portugal, nos Estados Unidos. Então tem um leque de atuação muito amplo, né? Uma empresa global, né? Que tem sucesso já em muitos países, chegando agora num país continental como o nosso. Eu tenho certeza que com a cultura, com a visão que nós estamos implementando aqui no Brasil, nós seremos muito grandes da maneira correta. Não a todo custo, mas fazendo da maneira correta, com os produtos que nós temos. E, obviamente, maio vem mais uma leva de produtos, e a gente seguirá lançando produtos. Né? Tem um cronograma amplo aí para os próximos 2 anos, de muitos lançamentos para poder fortalecer o nosso mercado. Paulão, já entendi o seguinte, a Fuxion tem produtos de ponta, tem produtos inovadores que realmente cuidam da saúde das pessoas. Ela tem esse tratamento VIP, né, nas viagens. Isso aí eu achei bem legal, bem interessante. VIP. Isso é bem legal. Tem uma galera agora em Turks e Caicos, no Caribe. Nossa, maravilhoso, Turks e Caicos. Tem uma galera. Ilha incrível. 35 pessoas, diamantes e acima lá, que se qualificaram. Fantástico, incrível, cara. Fantástico. É tanta viagem. Os top líderes, cara, fica só viajando. Vai acontecer contigo em breve, querido. E além disso, eu percebi também essa questão, cara, isso é muito importante hoje, essa harmonia do corporativo, ele ser um corporativo pulso forte, mas que saiba tratar a liderança, ter uma liderança que implemente essa cultura, né, de não aliciamento, que não tem nenhum tipo de problema que a gente sabe que ainda existe no Brasil. Sim. Agora fala um pouquinho do plano de marketing. Como que o líder consegue se desenvolver dentro do plano de carreira? Como é que ele consegue ganhar tanto dinheiro na Fuxion? Fala um pouquinho dos diferenciais do plano de marketing da empresa. Então, Robozinho, o plano de marketing da Fuxion, pra você ter uma ideia, nós temos o plano de carreira, né, que é Team Builder, Líder X, Diamante, né? E nós temos uma outra qualificação promocional, essa é a qualificação do plano de carreira. E nós temos o Pro 1, Pro 2 e Pro 3 que te dão bônus extras se você cumprir essas metas. Não são qualificações, são metas. Por formar clientes preferenciais, aqueles clientes que se registram e compram com frequência.
né? Porque a Fuxion sempre prioriza andar com as duas frentes, cadastramento, liderança e clientes. Para que você tenha uma ideia, isso aí é algo impressionante, cara. 74% dos bônus gerados para os líderes da Fuxion são gerados por clientes. Clientes, pessoas que não fazem o negócio. Ou seja, isso prova ainda mais a recorrência da compra dos produtos. Exatamente. E prova como é sólido o negócio. Porque se você tem só 10% de clientes comprando e 90% do seu bônus vem das pessoas que fazem o negócio, se as pessoas param de fazer ou vão em peso para outra empresa, seu negócio acabou. Uhum. Aqui, cara, essa galera que compra, ela quer o produto. Ela não quer saber quem é o diamante, quem é o líder X, ela nem sabe o que é isso. E nem quer saber. Ela quer o produto dela na casa dela todos os meses. E esse produto te gera ponto, te gera bônus. Né? Então, assim, a Fuxion, ela tem um sistema, tem um escritório virtual, tem um modelo de dropshipping muito avançado. Fantástico. Onde você, que é empreendedor Fuxion, tem a sua página, você dá o link para o cliente, ele com 5 cliques, ele compra o produto. E a partir daí ele é seu cliente para sempre. Sempre que ele fizer uma compra, vai ser para você. Né? É uma página super instrutiva, onde é muito simples para o cliente fazer a compra. E uma vez que ele compra, ele não fica sem. Né? Então nós incentivamos muito isso com as metas Pro 1, Pro 2, Pro 3. E dá muito dinheiro se você cumpre essas metas, além do plano de compensações, que também dá muito dinheiro você avançando nos níveis, né? Então, esse é o grande diferencial que eu te diria. Se eu sou um afiliado, por exemplo, a gente sabe que o marketing digital, ele cresce de forma exponencial no Brasil, eu consigo me cadastrar na Fuxion somente para vender o produto? Sim, e temos líder X, temos diamantes que praticamente só tem cliente, conseguiram essas qualificações só com cliente, cadastrando cliente. Por exemplo, influencer, a Argentina também é um mercado que está comigo, né? Eu tenho uma senhora lá que é influencer, né, muito conhecida, a Marisa, e ela também faz o negócio, mas ela é influencer, muito conhecida, milhões de seguidores no Instagram. Ela joga lá o link dela, ela fala abertamente que ela é da Fuxion, né? O pessoal entra lá, compra e ela faz o diamante dela aí, ó, só assim. Fantástico. Entendeu? Muitos influencers estão sendo atraídos para o negócio da Fuxion, porque a Fuxion já entendeu isso, nosso negócio é digital, né? O multinível ele está se convertendo para o negócio, um multinível até de produtos, que nós somos um multinível de produtos, mas ele está se convertendo para ser um negócio cada vez mais digital. A questão presencial, do tete-a-tete, dos eventos, dos treinamentos, sempre será necessário, mas o desenvolvimento, o crescimento cada vez mais digitalizado. O mundo está virando digitalizado. O mundo em geral. E se o multinível não acompanhar essa evolução, ele vai ficar para trás. Então a Fuxion está de parabéns por ter... pioneira nisso, cara. As ferramentas da Fuxion para que você, empreendedor, possa crescer de maneira digital são impressionantes. Por isso cresce tanto. Legal, deixa eu dar um recado aqui para quem é profissional aí de dropshipping, marketing de afiliado. Já imaginou você ter produtos poderosos nas suas mãos e ainda desfrutar de viagem? Gente, vem com a gente. Você que está nos assistindo, porque lá no Multinível News muitos nos acompanham, né? Sejam empreendedores, investidores, quem trabalha com marketing de afiliado, com dropshipping, dá uma olhadinha na Fuxion, segue o Paulão aí nas redes sociais, porque ele pode te mostrar algo que realmente pode colocar muito dinheiro no seu bolso. E graças ao produto que é poderoso, né, Paulão? Exatamente, Robozinho. Você comentou aí a galera de marketing de afiliados, tem muita gente desse mercado vindo conosco. E imagine só, se no Equador, cara, eu conheço o Equador, adoro o Equador, mas é um paizinho desse tamanhozinho, né? Um paizinho de 15 milhões de habitantes, tamanho de São Paulo. Nós temos no Equador, cara, mais de 50 diamantes, pessoas que ganham $10 mil acima com o negócio. Diamantes. Nós temos no Equador um Global Ambassador, que ganha ganhos acima de $130 mil por mês. No Equador, cara, que já começou o negócio lá há 10 anos atrás. Imagina o que será o Brasil, cara. Daqui a algum tempo. Imagina o que será o Brasil. Imagine você que é líder de multinível ou que tem experiência com dropshipping, marketing de afiliados. Imagina o que você pode ser com a Fuxion no Brasil nos próximos anos. Se no Peru, no Equador... Guatemala, cara, a Guatemala tá explodindo. A Guatemala agora, depois de 6 anos de abertura, tava
sempre teve desenvolvendo, né? Sempre teve diamante lá, mas foi uma chuva agora de diamantes na Guatemala, e um paísinho muito menor do que o nosso, com muito menos possibilidades do que o nosso. Então, assim, é de verdade uma grande oportunidade. Por isso que, cara, a empresa é grande, a empresa é estruturada, por isso que a gente não tem pressa. A gente sabe aonde a gente está, a gente sabe aonde nós iremos chegar, mas a gente quer as pessoas certas do nosso lado. Perfeito. Entendeu? Eu quero te fazer uma pergunta reversa agora. Você já mostrou aqui vários pontos positivos e ficou claro que a Fuxson é uma excelente empresa na América do Sul, na América Latina e dentro do mercado brasileiro agora. Mas eu quero saber quais são os desafios e por que é que eu não deveria fazer Fuxson? Porque você não deveria fazer Fuxson? Boa pergunta, boa pergunta. Cara, se você está procurando ganhar dinheiro de qualquer maneira, se você está precisando de arrumar um jeito de ganhar 20 mil reais daqui a 3 meses e tem que arrumar um esquema, um negócio, não dá. Se você tá só focado no dinheiro, não tá nem aí pro produto, o produto importa pouco, não é o negócio para você não deve fazer Fuxson. Agora, se você está disposta a construir a sua aposentadoria numa empresa que já está há 18 anos no mercado, até semana passada estava em 15 países, já está em 21, porque abrimos 6 novos países na Europa na semana passada, que teve um crescimento de 100% no seu faturamento de 2019 para 23. E a estimativa de 24 é dobrar as vendas de 23, ou seja, que está em plena expansão, né? Que encontrou a veia, encontrou o caminho. A pandemia nos ajudou muito com a conscientização das pessoas a cuidar da saúde, do bem-estar, na prevenção de doenças, né? É exatamente o que os nossos produtos fazem. O mercado está ávido pelos nossos produtos. Então, se você está afim de construir um grandioso negócio, né, para os próximos anos, bem-vindo. Mas está afim de construir um negócio rápido, a todo custo, se está querendo um BJzinho, né, uma tetinha, Paulo, eu tenho uma redinha lá, eu fui diamante em tal lugar, mas eu preciso aí de um dinheiro, de um adiantamento. Não é para você a Fuxson, né? Aqui é para quem quer trabalhar, quem quer construir, quem quer daqui a 2 anos ser um diamante, daqui a 3 anos ser um Black Diamond e daqui a 30 anos estar aqui conosco, né? Porque a empresa já tem 18. E nós temos muito, a gente citou aqui Ricardo Castilho, Black Diamond, tem 15 anos de Fuxson, Sim. né? Então, assim, é um lugar para você ficar, para construir e nunca mais sair daqui. Agora, tem gente que a gente sabe, né? Que é tudo rápido, tudo acelerado, de qualquer jeito. Não dá. Essas pessoas não deveriam fazer Fuxson. Perfeito, Paulão. E quais são os desafios que o empreendedor da Fuxson hoje vai encontrar aqui no Brasil? Principais desafios? Olha, uma empresa que está recém começando é uma grande oportunidade, mas obviamente ela não tem a estrutura de uma empresa que está há 10, 20, 30 anos no Brasil. E é absolutamente natural Ela isso. tem essa estrutura fora do Brasil, né? Em países que ela já está há 10 anos. Aqui nós estamos começando. Então, obviamente, todas as grandes oportunidades têm desafios, né? Por exemplo, a nossa equipe, eu tenho 5 colaboradores hoje no Brasil, né? Tem países que tem 40 colaboradores. Nós usamos grande parte ainda da estrutura corporativa da matriz, né? Então, às vezes, algumas respostas, elas demoram um pouco mais, porque a gente ainda está organizando a estrutura corporativa no Brasil. Tenho certeza que nos próximos 3, 4 anos, nós seremos a maior estrutura corporativa da América do Sul. Mas ainda não. Então, se você está esperando uma sede, um edifício de 5 andares só da Fuxson, né? Vamos lá no prédio da Fuxson, como tem a minha querida Rinodê lá, aquela fábrica linda, maravilhosa, né? 30 anos de Brasil. A gente não tem isso ainda, né? Nós temos uma fábrica daquele tamanho, linda, maravilhosa, lá no Peru, né? Agora, se você não estiver preocupado com esses detalhes, né? E sim com a oportunidade, isso não vai ser o menor desafio para você. Agora, todo início é mais turbulento, né? Temos desafios, a gente demorou aí 1 ano praticamente para a gente poder lançar o que a gente está lançando agora em dezembro. A gente gostaria que tivesse sido
em julho, mas a empresa está chegando agora, tem que cumprir algumas normas com a Anvisa. A gente achava que um insumo era permitido, mas a Anvisa mudou a regra, não pode mais, atrasa 3 meses o lançamento do produto. Mas uma vez que a gente já lança 14, 15 produtos, beleza, aí mais 6 meses lança mais 5, mais 5, mais 5, mas quando a gente só tem 5 produtos, a ansiedade é muito grande para chegar aos outros, né? Então, coisa de início, esses são os desafios naturais de qualquer empresa que está chegando no mercado tão complexo como o Brasil, mas quem não entrou ainda, se vai entrar agora, vai entrar no melhor momento, porque no momento que estão chegando os principais produtos, no momento onde já existe uma liderança para direcionar o trabalho, uma liderança internacional, liderança no Brasil também, você citou grandes nomes de outras companhias que estão conosco hoje, estão aí para te acolher e te direcionar nessa jornada que tenho certeza vai ser muito bem sucedida, como é assim nos outros países onde nós estamos presentes. E tudo que é desafiador vale a pena, né, Paulo? Se nós pegarmos na história, vamos falar dos grandes líderes das empresas de multinível, se nós pegarmos aí, eu não vou citar nomes aqui para não ser injusto, porque são vários, eu vou falar do Caio Carneiro, porque o Caio já está fora do mercado, é um gigante no nosso mercado, um abraço para o Caio, hoje ele é sócio do Flávio Augusto, do GeoJ, mas eu tenho certeza que ele enfrentou grandes desafios na Monavi, inclusive ele conta isso, que ele chegou aí em reuniões e não tinha ninguém, a empresa demorava para chegar o produto, o que não é o problema da Fuxson, a logística dela funciona bem no Brasil, né? Então se nós pegarmos tudo que vale a pena é desafiador, né? E você tocou num ponto bem importante aí na sua resposta, onde você diz que vocês têm projeções para se tornar a maior estrutura da América Latina, né, da Fuxson, né, aqui no Brasil. Sem então, dúvida. A gente consegue visualizar até na programação da empresa que ela tem um interesse vivo aqui no Brasil, né, Paulão? Exato. Hoje, todos os produtos que nós vendemos no Brasil são fabricados aqui, inclusive os que estão chegando made in Brasil. Todos com algumas adaptações regulatórias, por questão de Anvisa, mas sem afetar o resultado nem o sabor, né? Então, assim, só que a gente usa uma fábrica terceirizada, né? Que é uma parceiraça nossa, lá em Sorocaba, aqui em São Paulo. Mas, obviamente, nosso objetivo a médio e longo prazo é ter a nossa fábrica aqui no Brasil, né? E vamos ter, tá? Como 1 mais 1 são 2, nos próximos 5 a 6 anos vamos ter fábrica própria no Brasil, tá? Hoje usamos essa fábrica em Sorocaba e aos poucos nós vamos armando a nossa estrutura corporativa. A questão operacional que você citou, tá tudo funcionando perfeito. Hoje, com 3 dias, o produto chega em qualquer lugar do Brasil, né? Se você envia a nota fiscal ou as informações corretas para receber em PF, nós te pagamos toda sexta-feira, né? É semanal o pagamento. O pagamento também é semanal. Semanal. É fantástico. Tudo semanal. Então isso tá tudo fluido, pagamento de bônus, envio de produtos, né? A fabricação dos produtos no Brasil, contratos com a fábrica bem solidificados, né? Uma parceria muito grande com a fábrica. E aos poucos temos o nosso escritório na Vila Olímpia, em São Paulo, né? Ainda é um escritório que não é tão suntuoso, mas um escritório lindo, maravilhoso, para suportar a quantidade de funcionários que nós temos hoje. Em breve nós vamos ter que crescer nesse escritório, em breve nós vamos ter que sair dos meus parceiros lá de Sorocaba e abrir uma fábrica própria, que iremos fazer. Então é questão de tempo, né? E o mais legal é que nós iremos construir essa trajetória juntos com os pioneiros líderes do Brasil. É isso aí, só vai usufruir da colheita quem ajudou a plantar, né, Paulão? Exatamente. Não tem outro jeito. E se você olha os top líderes do Peru, da Colômbia, né, do México, de Guatemala, de Equador, estão ganhando $100 mil hoje, foram os primeiros lá. Equador, o Edson Ortiz, que é a Global Ambassador, $130 mil por mês, ele chegou a diamante com um produto no Equador, o Brunix, né? Na Colômbia, outros líderes na Colômbia chegaram a diamantes com 2, 3 produtos. Aqui nós já temos 5. Já tem 5, né? E é assim o início é o que você falou, né? Tem que ajudar na colheita para plantar. Tem que colocar a mão na massa. Na plantação para colher. É isso aí. Ô Paulão, e sobre os líderes que já estão conectados na empresa, o que você vê assim, cara, de feeling mesmo de mercado? Você que é um corporativo que já lidou com tanta gente e tantos top líderes respeitam o seu trabalho, o que você tem a dizer dessa galera que tá chegando, cara, brasileira que tá se conectando à empresa agora? Eu vi bons líderes, mas o que você tá achando disso? Robozinho, então, tem uma liderança muito boa chegando, né? Pessoas de bastante renome que construíram grandes negócios em outras companhias.
né? E pessoas de bem, né? Pessoas de bem que vieram para construir da maneira certa, né? Que sabem que eles foram grandes líderes de outras empresas, que eles são um empreendedor mais, até eles se converterem aqui em grandes líderes também, né? E tem boas surpresas, né? Boas surpresas, pessoas que nunca foram líderes aqui, mas que estão surpreendendo, que já tinham alguma experiência com marketing de afiliados, né? E estão construindo uma grande base de clientes, né? E já com resultados, com bônus muito interessantes, bônus de 2, 3 mil reais por semana. Pessoas que eu particularmente nunca havia escutado o nome deles no multinível, né? E aqui, assim, a possibilidade é para todos, né? Pessoas que não têm experiência, se faz o que tem que ser feito, vai ter resultado, né? O plano de marketing aqui, ele não privilegia só grandes lideranças, que já tem organizações prontas. Não, do zero você pode construir um grande negócio rentável, até às vezes mais rentável do que o líder que está cheio de vícios ainda, de negócios passados, e ainda não entendeu que aqui ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que trabalhar o produto, vai ter que construir base de clientes, vai ter que construir também liderança, e se ele segue o script do plano de compensações, cara, é impressionante o que pode acontecer. Agora eu tenho muita esperança nessa liderança que chegou, liderando, não vou falar o nome das empresas, né, porque são de outras grandes companhias do mercado, mas pessoas de credibilidade, né? Pessoas que todo o mercado conhece. E a gente não quer aqui, Pedro, foi bom você perguntar isso, cara, porque... Volta lá. A gente não quer aqui. E a gente não quer aqui, Robozinho, qualquer liderança. Porque tem líder e tem líder. Tem líder de resultado que já ganhou 100 mil reais por mês. E tem outro líder de resultado que já ganhou 100 mil reais. Mas a forma que eles ganharam 100 mil reais, né, por mês, a forma que eles construíram isso é muito importante para nós. Né? Já chegou líder aqui querendo vir, querendo cadastrar, pedindo coisinha simples, né? Que eu vá fazer eventos para ele em algumas cidades. Eu até poderia ir como corporativo, mas já com algumas ideias mirabolantes, né? Que se eu forçasse um pouquinho, eu trazia ele. Mas eu falei, não vai dar para eu fazer os eventos para você. Eu comecei a segurar, falar não para tudo, porque eu não queria, cara. Não queria porque eu sei que a índole não está alinhada com algo que o Eric Gaiman é um cara muito conhecido nas redes sociais, na América Latina. Ele é Black Diamond da companhia e ele é influencer também e tal. E ele me falou uma vez, Paulo, você tá dando muito certo aqui porque eu vi que você tem a Onda Fuxion. E aqui, nós construímos esse negócio há 18 anos, a gente só precisa de pessoas que tenham a Onda Fuxion. A onda é a vibra, a vibração. A cultura, né? A cultura. A filosofia da empresa. E isso é muito certo. E eu vi que essa pessoa que eu tô citando, ela não tinha Onda Fuxion. Grande líder, se eu falar o nome aqui, todo mundo do Brasil conhece. Mas a gente não quer qualquer pessoa. Entendeu? E esses que estão conosco são pessoas que têm a Onda Fuxion. Perfeito. E eu tenho certeza que ao longo do tempo, pode ser daqui a 6 meses, pode ser daqui a 1 ano, 2, serão Black Diamonds da companhia, no tempo deles, na forma deles, né? Mas da forma correta. Sempre acontece para quem não desiste, né, Paulão? E, Paulão, é o seguinte, para quem está nos assistindo aí, se quiser acompanhar uma apresentação de negócios da Fuxion, como é que está funcionando? Olha, nós temos aí as lideranças fazendo apresentações semanais, né? Meu Instagram tá aí abaixo, pode me chamar que eu vou direcionar de acordo com a sua localidade. Se você é do Rio, eu vou te direcionar para alguém no Rio que está fazendo o trabalho de maneira profissional. Se você é do Rio Grande do Sul, vou te direcionar para o Rio Grande do Sul. E temos aí reuniões online semanais, né? E entre em contato com a gente que a gente vai poder direcionar para você, primeiro, ter um tutor, patrocinador que seja da sua região, e a partir daí ele vai te direcionar para as reuniões, né? E vamos ter um grande evento aqui no Brasil. Ainda esperamos no primeiro trimestre, talvez março do próximo ano, é muito possível que seja em março de 2026, com a presença do nosso fundador aqui, Álvaro Zúñiga Benavides, né? Com a nossa vice-presidente Carolina Saavedra. Vai ser um evento gigantesco, aí sim já para treinar, capacitar, reconhecer os primeiros grandes líderes, porque até março seguramente já vamos ter Líder X e outros níveis, então já vamos aí pré-convidar a todos para estarem conosco nesse super evento que deve ser em São Paulo. Logo a gente passa mais informações, mas entre em contato que a gente vai direcionar vocês
para conhecer o negócio hoje mesmo. É isso aí, pessoal. Preparando para o grande crescimento da Fuxel no Brasil. Estivemos aqui com o grande Paulo Rocha, diretor dessa empresa Latam. É o cara que está mandando na América Latina e é uma honra, né, para nós do Multinível News acompanhar esse grande crescimento. Nós que anunciamos, noticiamos, né, melhor dizendo, tudo aquilo que vem acontecendo com a Fuxel, migrações de lideranças chegando, querendo conhecer, e você, obviamente, que está buscando uma grande oportunidade no multinível, com um produto real, com um corporativo sério, com uma empresa estruturada. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de tudo isso que a Fuxel tem a oferecer. Paulão, deixa aí uma mensagem final para a nossa audiência e já te agradecendo por participar desse episódio tão importante aqui na história do nosso canal. Manda bala! Obrigado, Robozinho. Obrigado a vocês que assistiram, não sei os cortes, ou assistiram a entrevista completa. Parabéns por você ter tomado a decisão de ser parte desse mercado, um mercado que transforma as vidas das pessoas, às vezes que não teriam condições de terem suas vidas transformadas em outros negócios, em outros mercados, né, em outras carreiras. E o multinível, ele permite, né? Eu sou testemunha viva disso. Eu vi nessa minha trajetória de 23 anos pessoas assim, analfabetas até, que nunca estudaram nem a primeira série, poderem ter uma vida digna, né? A gente não está nesse mundo para sobreviver, a gente está aqui para viver e viver dignamente, viver com plenitude. E vocês podem tudo o que quiserem nesse mercado, desde que escolham uma empresa correta, que tenham valores corretos, a cultura correta. Tem muitas empresas, não é só a minha, tem muitas empresas boas nesse mercado. Não se iluda com promessas tentadoras, né? Que lá na frente você pode ter problemas sérios. Conheço muita gente hoje que não pode sair de casa, que é ameaçado de morte, porque fez pirâmide, porque as pessoas estão atrás delas. Então, se você está nesse mercado, esteja no lado bom desse mercado, né? Com as pessoas corretas, com as empresas corretas, porque se pode demorar 1 ano, 2, 5, você terá sim sua vida transformada. E obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência, e contem comigo para o que precisarem, em todos os aspectos, não só na Fuxel, em todos os aspectos estou aqui para alavancar e te ajudar nesse mercado, tá? Fiquem com Deus. Isso aí, pessoal. Recebemos aqui o grande Paulo Rocha. Obrigado você, nossa audiência, por ter estado aqui conosco durante esse tempo. Continue nos acompanhando, porque certamente nós estaremos aqui para anunciar os grandes cases de sucesso da indústria do multinível e, claro, trazendo sempre pessoas especiais como o Paulo, que está aqui para mostrar para o mundo que o nosso mercado realmente funciona. É isso aí. Obrigado pela sua participação, Paulão. Valeu, obrigado, garoto. Mais uma Parabéns vez, meu irmão. pelo seu trabalho. Imagina, tá? De tamo edificar o bom e verdadeiro multinível. Tamo junto em prol desse mercado. Valeu, galera. Valeu. Beijo do News.